Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Como sabeis por estas palavras, Satanás, demônio, diabo, se devem entender os espíritos impuros, imundos. São sinônimas tais locuções, e é sempre essa a significação em que as empregaram os evangelhos. Por possessos do demônio, deveis entender aqui os encarnados subjugados por maus espíritos, quer corporalmente, quer corporal e moralmente. Os lunáticos eram encarnados sujeitos a obsessões ou subjugações momentâneas que se repetiam com certa regularidade. A possessão de que falam os evangelhos, nos casos que relatam, não era mais do que subjugação. Jesus se servia sempre das expressões em uso, de acordo com os preconceitos e tradições, a fim de ser compreendido e, mais ainda, escutado. A subjugação consiste na ação dominadora que o espírito mau exerce, sujeitando-o momentaneamente à sua vontade sobre outro espírito que, mais fraco, se deixou dominar. No caso de subjugação, seja corporal e moral, o espírito obsessor não habita o corpo do subjugado, influencia-o conservando-se de contínuo a seu lado. Para produzir os efeitos corporais ou físicos, atua fluidificamente sobre o encarnado, combinando com uns deste os fluidos do seu perispírito, utilizando-se de todos os elementos de mediunidade, tanto sensitiva e impressionável, como de efeitos físicos, que lhe ofereça a organização da sua vítima. Faz-lhe sentir a sua presença, atormenta-a, põe-na em convulsões, numa palavra, por meio da ação fluídica exercida segundo a sua vontade dominante, dispõe a seu bel prazer do corpo dela. Para produzir efeitos corporais e morais, o obsessor procede também como acabamos de explicar. Serve-se dos elementos de mediunidade, audiente, falante, vidente, psicográfica, que encontra na sua vítima, atuando-lhe sobre os órgãos materiais aptos à manifestação que queira obter. Faz que lhe ouça a voz, que fale, que escreva, que tenha visões. Em suma, atormenta corporal e moralmente o subjugado por todos os meios que a organização deste lhe ponha à disposição. Induz a resoluções muitas vezes absurdas ou comprometedoras, mesmo aos atos mais ridículos, ou então, pela ação fluídica que exerça sobre o cérebro da vítima, chega até a produzir nela momentaneamente a aberração das faculdades, o que para os homens ainda não iluminados pela luz espírita é uma loucura ordinária com intervalos de lucidez. Desse modo se produziram todos os efeitos, tanto corporais ou físicos, como corporais e morais, nos casos que os evangelhos relatam de subjugação de encarnados que eles designam por possessos do demônio. Independentemente da obsessão e da subjugação, quer corporal apenas, quer corporal e moral, aos casos a que podeis chamar possessão, em que o espírito do obsessor se substitui ao do encarnado no seu corpo, a fim de servir-se deste como se lhe pertencera. Tais casos são muito raros.
A substituição se opera da seguinte maneira: pela ação da vontade dominadora do mau espírito, o espírito encarnado é, por assim dizer, expulso do seu corpo, ao qual se conserva ligado apenas por um cordão fluídico com o auxílio do perispírito. Combinando os fluidos do seu perispírito com os do perispírito do encarnado, o espírito mau se introduz no corpo pertencente a este e lhe imprime uma ação que é o produto daquela combinação. O perispírito do encarnado fica sendo o instrumento e o auxiliar indispensável ao outro para que, por ato da sua vontade dominadora, possa servir-se do corpo de que se apoderou, como se seu próprio corpo fora. Enquanto dura a substituição momentânea, o espírito do encarnado, fora do corpo que lhe pertence e ligado a ele somente pelo cordão fluídico, vê o que o outro faz sem poder impedi-lo, por se achar dominado e submetido à vontade deste. Uma tal substituição tanto se pode dar em estado de vigília como no de sonambulismo do encarnado. No primeiro caso, ou seja, no caso de vigília, consideram-no quase sempre um desarranjo do cérebro. Repetimos, essas substituições são muito raras. Há ainda um caso excepcional de substituição que sempre com um fim útil e com a permissão dos anjos da guarda se produz voluntariamente. É o em que, no estado de sonambulismo magnético, o espírito encarnado, cedendo à súplica de um espírito que se quer manifestar, consente em deixar o seu corpo e empresta, por assim dizer, àquele o instrumento necessário à manifestação. Ainda aqui, o processo da substituição é o mesmo. Ela se opera exatamente como quando é obra da violência de um espírito obsessor, com a única diferença de que aqui há consentimento, há acordo de vontades para que o fato se produza. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.